Muito bom dia! Quem vos fala é o pastor Wander Ferreira. Este é o programa Manhã com Jesus. Eu quero meditar com você sobre a graça de Deus neste dia, e para isso vamos fazer menção do versículo 11 e 12 da carta a Tito, que diz assim a palavra do Senhor. Tito, capítulo 2, versículo 11 e versículo 12. Porque a graça de Deus, que traz libertação, apareceu a todos os povos. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e aos prazeres mundanos e a viver de maneira controlada, justa e piedosa nesta era. A graça de Deus se manifestou, trazendo salvação, libertação a todos os povos. A pergunta que eu lhe faço: você já foi alcançado pela graça de Deus? O que é a graça de Deus? Como que a graça de Deus ela se manifestou? Eu poderia dizer a você que a graça de Deus ela se manifestou no ato em que o Senhor Jesus Cristo, ele sendo Deus, ele se fez carne, ele se fez homem, habitou entre nós, sofreu as mesmas necessidades de homem que eu e que você sofre, de ser humano, não pecou, e ainda assim ele se entregou por nós e se humilhou ao ponto de ser executado com a pior condenação da sua época, a morte de cruz. Ou seja, ele se fez sacrifício para a minha e para a sua salvação. A graça de Deus então se manifesta no ato em que Jesus, no amor de Deus, ele entregou a si mesmo em resgate de muitos. E Paulo, escrevendo a Tito, ele está falando desta graça. Ou seja, aquilo que nós não merecíamos ou não merecemos, é um ato de amor exclusivo de Deus em favor dos homens. Mas o que me chama a atenção sobre a graça de Deus é que esta graça tem sido deturbada por muitos. E olha o que Paulo vai dizer a Tito. Que coisa interessante. Principalmente no versículo, vou citar o versículo 11. A graça de Deus que traz libertação. Se você foi alcançado pela graça de Deus, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, ela traz libertação. Mas pastor, o que é esta libertação? A libertação do poder, do domínio do pecado sobre nós. É a transformação do nosso eu interior, é a libertação do domínio do pecado, ou do domínio das trevas, que estava sobre os homens. Ou seja, a graça, ela vai trazer libertação para todos. No versículo 12, ele vai dizer que esta graça, o sacrifício de Cristo, o amor de Deus, o favor que nós não merecemos, vai nos ensinar. Olha que coisa maravilhosa. Primeiro ela vai nos libertar. Depois ela vai nos ensinar a renunciar à impiedade. Ela vai nos ensinar o caminho da salvação. Ou seja, a vontade de Deus para nossas vidas, por meio do sacrifício de Cristo, do Evangelho da graça da salvação.
Olha, renunciar. Ela vai nos ensinar a renunciar à impiedade. Meu querido, a graça, como que eu sei se essa graça me alcançou ou não? É simples. Como que você se encontra? Houve essa libertação na sua vida? Você aprendeu ou você sabe quais são o que é uma vida ímpia? Deixa eu te falar. A graça, ela vai nos ensinar, vai nos libertar. E vai nos ensinar a renunciar à vida impiedosa, ímpia. Ou seja, ela vai nos mostrar o caminho, a vontade de Deus, e não a minha própria vontade. Ou seja, essa renúncia da impiedade está dizendo a renúncia de uma vida que estava até então fora dos caminhos do Senhor, fora da vontade de Deus. Glória a Deus. A graça de Deus, ela vai nos ensinar a renunciar. Isto fala da santificação e isto fala da regeneração do ser. É o homem, através dessa graça, voltar a ser, pela fé, pela renúncia da impiedade, imagem e semelhança de Deus. Olha que coisa linda. E vai dizer mais, olha, renunciar à impiedade, aos prazeres mundanos. Louvado seja Deus. Meu querido, a Bíblia, ela é um manual de fé, onde nós aprendemos a vontade de Deus. E a graça, quando ela nos alcança, nós somos libertados de uma vida ímpia. E, ao mesmo tempo, ela nos ensina a renunciar os prazeres carnais, prazeres mundanos, os prazeres, ou a forma de vida, ou a conduta de vida que desagrada a Deus, ou que está fora da vontade de Deus. Mas pastor, como que eu vou saber? É a graça. É somente a graça que vai abrir o seu discernimento, o seu entendimento. No mundo espiritual, a Bíblia diz que Satanás, o nosso adversário, ele cegou o entendimento das pessoas. Ou seja, a grande massa da humanidade, ainda que esteja ligados a uma determinada religião, a maioria, a grande massa, ainda não foi alcançado pela graça. Porque a graça, ela vai nos libertar, ela vai nos levar a uma íntima comunhão com Deus, ensinando-nos a vontade de Deus para nossas vidas. E não somente a obediência de uma ou determinada igreja, não, é a vontade de Deus para nossas vidas. E o que é uma vida ímpia? O que é prazeres mundanos, meu pastor? Deixa eu te falar. Desde o início, nós observamos o ser humano levantando ídolos, cultuando a ídolos, satisfazendo a sua própria vontade, o desejo do seu corpo, com N situações. Quando a graça de Deus nos alcança, nós somos libertados, como eu já disse, do poder do pecado. E somos libertos também e guardados do poder de Satanás, que cega e que conduz a grande massa à idolatria, à feitiçaria, a confiar nos seus próprios conhecimentos. Já viu aquelas pessoas que dizem, olha, eu não preciso de ir em igreja nenhuma. Eu não acredito em nada. Eu sei que eu tenho Deus e eu faço o que eu quero. Meu querido, você precisa da graça. Você precisa da libertação dessa graça. Você precisa aprender o caminho da salvação.
pela graça de Deus. Olha que coisa linda e maravilhosa. O que é prazeres mundanos? Meu querido, é toda aquela prática que vai contrário à palavra, à doutrina de Deus. Aquilo que você faz com que você fere o seu próprio corpo. Eu poderia citar aqui, mas eu creio que não é necessário. Você já está entendendo. A graça de Deus, ela vai te ensinar, ela vai te instruir. Aleluia. E a partir desse momento, em que você é liberto, em que você aprende a abandonar, a renunciar a esta vida ímpia, aos prazeres mundanos, você passa então a viver uma nova vida. Essa vida que é controlada, essa vida que é justa, que é piedosa, essa vida que é voltada à vontade de Deus. Aleluia. Eu tenho uma frase que eu ouvi e que eu quero dizer para você: não existe, escuta isso, pecado maior do que a graça de Deus. Romanos diz que aonde abundou, a carta aos Romanos, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Ou seja, você pode estar vivendo a vida ímpia que for, se entregando aos piores prazeres mundanos, mas a graça de Deus, ela é maior do que todo o pecado que você possa ter cometido ou estar cometendo. Mas pastor, como que eu faço então para ser alcançado? O arrependimento. A graça de Deus, ela não vai conseguir, ou ela não vai ter poder para transformar a sua vida, para te conduzir a Deus, sem o arrependimento de pecados, ou sem arrependimento dessa vida ímpia, dessas práticas mundanas. Não há como. Porque a graça de Deus vai libertar dessas coisas. Mas para isso você precisa do arrependimento. Mas pastor, como assim? O que é arrependimento? Arrependimento é você sentir aquele pesar por aquela prática. É você se sentir contrido. Sabe aquela sensação: meu Deus, eu pequei, não devia ter pecado. Senhor, eu me arrependo. Você rejeita aquela prática e você a abandona, confiando na graça e no perdão de Deus. Não existe pecado, relembro, maior do que a graça. Mas para isso você precisa se arrepender desse pecado, voltar-se para Deus, porque Ele tem prazer em lhe abençoar. Mas pastor, na minha vida não está dando nada certo. Por quê? Porque a sua vida pode estar de forma ímpia. Talvez você se encontra vivendo ou tendo prazeres, porque a Bíblia diz, meu querido, olha, que o ímpio, aquele que não quer abandonar a vida ímpia, aquele que não quer a graça de Deus, ele tem prazer, ele se diverte com os prazeres mundanos e vai sofrer as consequências eternas por causa disso. Sem arrependimento não há perdão de pecados. Sem a libertação, sem o conhecimento e o abandono da vida ímpia, dos prazeres mundanos, a graça ainda não está operando na sua vida. Você ainda não foi alcançado. Porque a marca do cristão é a novidade de vida, é o testemunho de vida, é o agir de Deus pela palavra, pela graça nas nossas vidas. Meu querido, deixa eu te falar, a graça é um pouco redundante, mas é verdade, a graça é de graça. Você não paga por ela. Ah, eu não vou para aquela igreja porque eu tenho que dar dinheiro para o pastor. Não, você não precisa dar dinheiro para ninguém. Se você adquirir fé para contribuir, é bênção e a igreja necessita da sua contribuição. Mas nada
é obrigatória pela fé. A graça é de graça. Você não precisa pagar para receber um milagre, você não precisa pagar para ser salvo, não. De forma nenhuma, a graça, ela é de graça, ela foi manifestada na cruz do Calvário, na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus. E essa graça, ela quer alcançar a sua vida. Ela quer preencher o vazio da sua alma. Ela quer conduzir e ensinar você o caminho da salvação. Sou o pastor Wander, este é o programa Manhã com Jesus. Se você foi abençoado ou gostaria aí de fazer algum comentário, tenha liberdade, faça um comentário, aquilo que você entendeu, aquilo que você ainda tem dúvida. Compartilhe aí este vídeo que eu vou estar postando e que Deus, em Cristo Jesus, possa falar ao seu coração ainda mais através desta mensagem. Seja alcançado pela graça, pelo amor de Deus e tenha a vida que Deus tem reservado para você. Um abraço, fique com Deus, em nome de Jesus.